Serão 2 domingos, ao todo 4 pregações, dentro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Hoje nós vamos falar da primeira parte, que é uma parábola que fala sobre a ovelha perdida. À noite eu vou ministrar sobre a dracma perdida. E no próximo domingo nós vamos ministrar sobre o filho pródigo. Vamos usar aí os 2 próximos domingos, começando hoje e o próximo, para nós falarmos do capítulo 15 de Lucas. Pega a sua Bíblia, Lucas 15, versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler então, para nós ganharmos tempo. Versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos, pecadores e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, ou melhor, esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo, ele fala uma quantia, quantas ovelhas? 100. Tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após, não vai atrás daquela perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei esta minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, fala conosco. É hora da palavra ser ministrada. Revela, Pai, o mais íntimo do nosso ser, teu querer, tua vontade. Venha nos ensinar, Senhor, qual é o teu propósito através dessa pregação de hoje. Venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Consegue aplaudir o Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Para a gente entender essa parábola, a primeira coisa é a gente entender como que aconteceu. Qual era o cenário? Quem estava aqui na cena? A Bíblia diz que estava Jesus e mais os seus 12 discípulos. E Jesus começa a ensinar, e diz a Bíblia que alguns homens se aproximaram de Jesus. Primeiramente, versículo 1 vai dizer que eram publicanos e pecadores. Quando Jesus começa a pregar, esse grupo de pessoas se identifica, eles conseguiram ouvir a pregação de Cristo, conseguiram sentar e conseguiram assimilar, conseguiram se alimentar desta palavra. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram homens judeus, numa maioria, que trabalhavam para o Império de Roma, que dominava aquela região da Palestina, e eram homens que eram muito mal vistos pelos outros judeus. Pelo fato de serem publicanos, eles trabalhavam cobrando impostos. Eram cabines, como cabines essas de pedágio que nós temos em São Paulo, né? E em todo o Brasil espalhado aí. Ficam ali pessoas recebendo os impostos. Então esses publicanos eram esses homens que cobravam os impostos, e muitos deles cobravam os impostos além do devido. Povo muito simples. Quando o povo ia levar um imposto, eles cobravam além. Então, publicano era uma categoria de pessoas que eram muito mal vistos. Eles eram excluídos da sociedade. Quando eram judeus, eram excluídos do meio. Então esses publicanos, e a Bíblia diz assim, que eram publicanos e pecadores.
Pecadores é um grupo mais amplo. Eram ladrões, talvez. Eram talvez mulheres prostitutas. Eram talvez homens com outros tipos de problemas relacionados a templo, as coisas relacionadas ao divino. Então esse grupo de pessoas, quando eles ouviram Cristo ensinando, quando eles ouviram Cristo pregando, diz a Bíblia que eles foram se aproximando, sentaram, começaram a ouvir a sua pregação. Por que eles conseguiam ouvir a pregação de Cristo? Porque a pregação de Cristo não era uma pregação agressiva. Cristo não estava excluindo esses homens. Cristo não estava rejeitando esses homens. Cristo não tinha preconceito com esses homens. Diz a Bíblia que não somente ele sentava para pregar, mas diz a Bíblia que Jesus comia com esses homens. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele sentava ali, comia com esses homens e com essas mulheres. Aleluia. Imagine só você passar num lugar e ver o teu pastor sentado, rodeado por um grupo de, sei lá, uma meia dúzia de prostitutas. Imagine só o que as pessoas vão falar. Eu vi o teu pastor sentado com prostitutas. Vão tirar foto, vão postar, vão fazer um escândalo, porque isso incomoda. Ninguém vai querer saber se eu estou pregando ou não para elas. Quem entendeu, diga amém. Eu vi o teu pastor sentado num grupo de traficantes. Eu vi o teu pastor sentado de um lado dos traficantes lá, e o teu pastor estava no meio. Eu vi o teu pastor sentado no meio de políticos. Imagine só. Então, quando Jesus estava ali sentado, ensinando, comendo com eles, partilhando o pão, comendo, ensinando para eles a palavra, falando sobre salvação, falando sobre as coisas de Deus, diz a Bíblia que um outro grupo ficou extremamente incomodado. Versículo 2: fariseus e escribas murmuravam, dizendo: peraí, ele recebe pecadores e come com eles. Então o texto vai falar que fariseus e escribas, quem eram os fariseus e os escribas? Eram os religiosos, os judeus religiosos daquela época, aqueles que no sábado não faziam nada, aqueles que eram os dizimistas do templo, aqueles que frequentavam os templos, as sinagogas, aqueles que conheciam a palavra de frente para trás, de trás para frente, aqueles que eram circuncidados, aqueles que faziam parte de todo o rito dos judeus. Eles, quando viram Jesus sentado com pecadores, com as prostitutas, com os ladrões, com os publicanos, eles ficaram incomodados, porque na verdade eles não estavam querendo saber o que Jesus estava conversando com eles. Na verdade eles não queriam saber se Jesus estava evangelizando eles ou não. Eles estavam achando que não se pode misturar o que é santo com aquilo que é profano. Se ele fala que é santo, como que ele está ali pregando para esses homens? Na mentalidade dos religiosos, Deus é algo que pertence aos religiosos. Quem entendeu, diga amém. Deus é algo que está restrito àquele grupo ali de fariseus e escribas. Me recordo uma vez que eu recebi uma crítica, e não respondi, claro que não, mas eu recebi uma crítica, e uma vez que eu fui convidado para participar de uma entrevista em um programa de rádio, e acabando a entrevista nós tiramos uma foto, eu, um amigo meu espírita, um outro colega meu padre, e um outro colega pai de santo, uma foto. Imagine só, meu Deus, quando eu postei essa foto foi críticas. Como é que pode? Como é que pode? Um pastor, como é que pode? Alguém que fala, que prega a verdade de Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Cristo. E Cristo, Ele não rebate aquela acusação. Cristo
Cristo, ele pega aquela situação e ele usa essa situação para ele pregar para aqueles religiosos e para os demais que estavam ali ouvindo o seu discurso. Eu aprendo muito com Cristo. Eu aprendo que nós não precisamos revidar, nós não precisamos tentar nos justificar, nós não precisamos dar explicações, porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa sinceridade, Ele conhece a nossa vida. Por isso deixa quem quiser falar, deixa quem quiser te apontar, deixa quem quiser te criticar, fica você na posição de Deus, e Deus vai te justificar, Deus vai falar por você, Ele que vai te honrar, amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Glória a Deus. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, fiquei sabendo, pastor me falaram, pastor postaram, pastor disseram, irmãos, não me preocupe, não me preocupe, porque o meu negócio é com Deus. Se fala, se deixar de falar, eu sei da minha vida com Deus. Não me preocupe. Quem quiser falar, vai morrer de tristeza de saber que não vou evitar. Não vou evitar. Recentemente uma pessoa veio conversar comigo. Eu falei para o pessoal, não precisa nem ficar entrando no meu Face, aguardando eu falar alguma coisa, eu não vou postar nada, não coloco essas coisas. Eu não vou dar resposta a nada em rede social, não, eu tenho mais coisas para me preocupar, queridos. Quem entendeu, diga amém. Jesus falou assim, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. E Jesus conta 3 histórias. Quantas histórias? 3. Jesus conta a história de uma ovelha que se perdeu. Um homem tinha 100 ovelhas, um pastor cuidava de 100 ovelhas, uma extravia. Ele conta a história de uma mulher, tudo aqui, capítulo 15, tá? Ele conta a história de uma mulher, tá do 8 ao 10. Uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, perdeu uma dracma, uma moeda, e ela procura em toda a tua casa, até encontrar. E a última parte, que é a parte maior, inclusive vou pregar em dois domingos, em 2 pregações, fala sobre o filho pródigo. O pai que, um filho mais novo quis ir embora e o pai permitiu. Depois o filho volta e o pai faz uma festa para receber o filho. Então foram essas 3 histórias que Jesus contou numa tacada só, numa sequência, para aqueles religiosos entenderem qual era o seu projeto para o mundo, para o homem. E a primeira parábola que ele conta, e é a que eu vou ministrar nessa manhã, é de uma ovelha que se perdeu. A história é o seguinte: Jesus fala, olha, imagine um homem, um pastor, com 100 ovelhas, 100 ovelhas, e de repente ele começa a contar as ovelhas e ele percebe que uma está faltando. Então ele conta, só tem 99, uma ovelha se perdeu no caminho. O que esse pastor faz? Qualquer outro iria dizer, bom, esse pastor pega as ovelhas, leva lá para o aprisco, leva lá para o seu lugarzinho onde ele guarda elas, e deixa elas guardadas, para que ele não venha perder. Qualquer um diria isso. Bom, ele pega essa ovelha, essas suas ovelhas, e leva para a casinha delas lá, e guarda elas, depois vê o que faz. Ou então alguém vai dizer, bom, uma ovelha, de 99, uma escapou, não faz falta, porque tem 99 ainda com ele. Daí Jesus conta uma parábola. Ele vai dizer o seguinte, que aquele pastor, ele deixa, o versículo 4 diz assim, olha, ele deixa no deserto. Tem uma outra tradução que diz campo, não se preocupa com esse detalhe. Ele deixa as 99 no campo ou no deserto, e ele vai procurar aquela única ovelha que está perdida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então os religiosos falam, esse cara é louco, porque ele vai colocar em risco 99 também se perderem, para ir buscar apenas uma que sumiu. Deixa essa ovelha para lá.
Outro talvez diria: deixa para lá, guarda as outras que você tem. Porque a maioria das pessoas, elas pensam no acúmulo de coisas. Eu tenho 99, eu quero ter 100. Se eu tenho 100, eu quero ter 150. Se eu tenho 150, eu quero ter 200. E Cristo, ele prega o inverso. A teologia ensinada por Cristo não é a teologia de você acumular bens. A Bíblia não ensina a acumular bens. Mesmo porque quando a gente morre, tudo que nós gastamos para acumular, tudo isso vai o que, gente? Vai ficar. Você pode acumular carro, roupa, casa, bens, dinheiro. Você pode acumular o que você quiser. O dia que você partir, não vai levar nada disso. Então Cristo, ele ensina totalmente o contrário a essa ideia de você acumular coisas. Ao contrário disso, o que ele nos ensina é o desapego. Primeira lição que eu aprendo do texto. Esse texto fala de perder. Uma ovelha se perdeu. Quem entendeu, diga amém. Amém. E perder traz lições valiosas para a nossa vida. Fala para o seu irmão do lado assim: perder. Mais alto, diga: perder. Traz lições preciosas para a nossa vida. Muitas, né? O que a gente pode aprender quando a gente perde? Muitas coisas. Perdeu o emprego, o que você aprende? Perdeu a saúde, o que você aprende? Você perdeu o casamento, o que você aprendeu? Você perdeu, né? Você perdeu a relação com os seus filhos, o que você aprendeu? Às vezes a pessoa, ela perde o emprego e ela aprende que o próximo que ela tiver, ela tem que valorizar, ela tem que fazer melhor. Às vezes a pessoa perde o casamento e ela aprende que o casamento não é feito apenas pegar duas pessoas e jogar dentro de uma casa, dentro de um quarto. Não é isso o casamento. Aprende que o casamento é uma coisa muito mais complexa, que exige muito mais de nós. Às vezes perde os filhos, daí descobre que filho não é somente você dar um tênis bom para ele, uma roupa boa. Filho depende de muito mais do que isso. A relação nossa com o filho é muito mais complexa do que dar presentes caros, de fazer festas e dar coisas. É muito mais importante do que isso. Às vezes nós perdemos a nossa paz, às vezes nós perdemos a nossa saúde, e às vezes só reconhecemos que temos saúde quando nós perdemos ela. Daí nós começamos a agradecer: ô Senhor, obrigado, hoje eu acordei sem dor. Ô Senhor, obrigado, porque hoje eu consigo carregar uma caixa. Ô Senhor, obrigado, porque hoje eu estou me sentindo melhor. Às vezes só agradecemos e só reconhecemos quando nós perdemos alguma coisa. Esse texto mostra que o pastor perdeu, queridos. Pode ser que você perdeu alguma coisa na tua vida, pode ser que algo escapou das tuas mãos. É Deus te ensinando, mas não se preocupe, o Deus que restitui, Ele está aqui nessa manhã para te restituir. Vamos pode aplaudir e exaltar a Ele bem forte, aleluia. Aplauda o Senhor mais forte, glória a Deus. Então Jesus pega o exemplo de um pastor que perdeu uma ovelha e fala: eu vou ensiná-los. Perder traz lições. Eu já perdi algumas coisas na minha vida e elas me ensinaram muito. E às vezes a gente só aprende a valorizar depois que nós perdemos. Quem concorda, diga amém. Amém. Nós não precisamos perder tudo para reconhecer que nós precisamos de Deus. Precisamos estar alinhados com Deus. Mas o texto mostra isso. A segunda coisa que o texto me ensinou, que é uma parábola, né? Isso aqui não aconteceu, que é uma ilustração que Cristo usa para explicar. Segunda coisa, o fato de deixar as 99 no deserto e ir buscar aquela perdida, isso mostra que o pastor, ou ele é inconsequente, ou ele confia que Deus está cuidando de tudo. É verdade. Quem crê que Deus está cuidando da tua vida, diga amém. Eu creio. Eu creio a tal ponto, irmãos. Às vezes eu converso com obreiros, com as pessoas que estão próximas a mim,
Às vezes a gente conversa, partilha de situações sobre a igreja, pastores, amigos. E uma coisa que eu falo sempre: Deus cuida da igreja.